Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Bom, hoje fazemos a edição de encerramento da temporada 2022 do Letra em Cena, projeto que desde 2016 nós realizamos aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas. Aproveito para agradecer a continuidade do apoio da diretoria do Minas. Agradeço na pessoa da Vanderlei, aqui presente, que o clube me dá total liberdade para curadoria, para desenvolver os projetos que eu acho que são importantes em cada momento. Então, esse ano, não sei se vocês puderam acompanhar, nós tivemos Drummond, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Teles, Ferreira Goulart, José J. Veiga, Sofia de Mello Breiner Andressen e Henriqueta Lisboa. Esses 7, e hoje falando de João Gilberto Nol, um autor que me inspira demais, me toca muito, para mim um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, sem dúvida. O Sérgio Santana falava isso, que ele era o maior entre os autores contemporâneos. Então, o João Gilberto, que faleceu há 5 anos, depois de uma carreira de 70 anos de idade, mas uma carreira de 40 anos de vida literária, continua vivo entre nós, porque tem um livro póstumo dele, que acabou de ser lançado pela editora Record. Temos ali o livro Educação Natural, que é um livro de contos, 26 contos primorosos, e um romance inacabado. O romance inacabado eu ainda não li, o Luiz já leu. Mas os contos são sensacionais, valem o livro. Então, é um autor que está aí ainda no nosso meio. E para falar
do João Gilberto, eu não poderia pensar em outro nome a não ser do Luiz Alberto Brandão, que a maioria aqui talvez conheça, né? Professor titular de letras da UFMG, pesquisador, escritor, ensaísta, ficcionista, quer dizer, um sujeito que vive em torno da literatura e que é um profundo admirador e conhecedor da obra do Noll. Né, o Luiz Alberto escreveu esse belíssimo livro, Canção de Amor para João Gilberto Noll, que saiu pela Relicário em 2019, não é isso? Isso. E recomendo com força, tem esse livro aí também, e é um livro também com uma pegada bem experimental, bem à la Noll, né? Um livro que tem depoimentos, tem memórias, tem literatura, quer dizer, é um livro bem ao estilo do autor homenageado. E, dentro do nosso projeto, quem conhece sabe, a gente sempre tem também leituras dos textos do autor homenageado ou da autora. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente é a atriz Thalita Braga, né, da Zula Companhia de Teatro. Muita gente aqui já deve ter visto. Nós vamos fazer vários momentozinhos de leitura pequena aqui para dar um clima, né? Mas vamos conversar, então, com o Luiz Alberto a respeito do João Gilberto Noll. Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, e vamos conversar sobre esse autor que a gente gosta tanto. Agora, antes de passar a palavra para ele, eu queria contar um negócio que eu acho que eu só descobri agora. A gente não se conhecia quando nós tivemos um encontro em torno do João Gilberto Noll. Quando eu comecei a ler o livro dele, o Luiz Alberto começa citando o encontro que ele teve com o Noll em 1999, em maio de 99, no Instituto Moreira Salles, que tinha a sede que ficava ali perto da Praça 7. Não sei se vocês conheceram ali. E o Instituto Moreira Salles tinha um projeto muito bacana, né? O escritor por ele mesmo. Exato. E convidava esses autores para falar um pouco da trajetória dele e tudo. E ele conta que conheceu o Noll na vinda do Noll aqui, que teve um encontro presencial. E eu conheci o Noll no mesmo dia, porque naquela tarde de maio, eu participava de uma revista, que era a revista Palavra, alguém que pode ter conhecido, que durou 16 edições, e eu fui fazer um perfil dele. Eu era doido com ele, fiquei sabendo que ele estava aqui. Aí agendei, passei algumas horas da tarde com ele, com o Noll. Depois escrevi um texto para aquela edição. E ali eu conheci o Noll. Nunca fui amigo dele, como o Luiz, mas eu estive com ele em alguns momentos. Mas esse primeiro encontro foi tão impactante, né, que eu escrevi aquele texto ainda impactado por aquela figura, aquele personagem, assim, uma coisa estranha, muito até sedutora naquele estranhamento, né? Uma pessoa que falava de um modo estranho. E, ao mesmo tempo, depois eu vinha conhecer, em outras oportunidades, uma figura delicadíssima, né? Um ser humano dócil, assim, e com uma literatura tão visceral. Mas aí, quando eu descobri, falei, pô, Luiz, nós estivemos juntos em torno do Noll naquele encontro, né? E para mim foi fundamental, e acho que para você também. Então, passo para você um pouco porque é você que eles querem ouvir, sou eu. Eu estou adorando, pode continuar. O Noll gostava muito do silêncio, não é? Então eu não me importaria de fazer uma homenagem a ele, fazendo uma apresentação assim plenamente silenciosa, né? Seria uma performance, né? Bem à maneira do Noll. Mas então, gente, super boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Puxa, várias pessoas queridas aqui na plateia, mas quero fazer um agradecimento especial ao Zé Eduardo pelo convite. O Zé Eduardo é uma pessoa que vem fazendo ao longo
desse tempo todo, ao longo já de algumas décadas, um trabalho muito importante, né, para a cultura mineira, vários projetos, e esse é um deles, né, um projeto super importante, em geral projetos vinculados à literatura, mas não apenas à literatura, tudo que tem a ver com a cultura mineira, cultura brasileira, cultura que acontece aqui em Belo Horizonte. O Zé Eduardo, né, de certa forma, está envolvido. Tem um projeto dele que eu não posso deixar de citar, porque eu cito para todo mundo, né, da Conceito Editorial, ele e a Silvia Rubião, que é a coleção BH, a Cidade de Cada Um. Tenho verdadeira paixão por essa coleção, já chegou no 30º, acho que 5º, né? 36º. Já chegou no 36º. Cada livro é dedicado a um bairro ou a um espaço, né, algo importante da cidade de Belo Horizonte. Então, nós temos por exemplo, dedicado ao prédio da antiga Fafiche, a gente tem para o bairro Santo Antônio, a gente tem Parque Municipal, a gente tem Pampulha, e para cada livro são convidadas pessoas que têm, obviamente, né, um vínculo muito forte com esses espaços. É uma coleção, de fato, maravilhosa. A gente está aqui no Centro de Memória, estou vendo essa plaquinha, né? Acho que isso é uma contribuição muito valiosa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito essa tradição, né, de pensar que as coisas se perdem, que as informações se perdem. Felizmente, hoje, a gente tem, né, uma facilidade maior tecnológica para o registro de tudo que acontece no meio cultural, mas, mesmo assim, muita coisa acaba se perdendo. Eu senti isso claramente quando eu estava no processo de preparação desse meu livro com o NOL, que eu tentei ir atrás, né, desses registros que existiram. Eu participei de vários eventos com o NOL, como mediador, debatedor, né, participando de mesas redondas com ele, por exemplo, 2 vezes, né, em Ouro Preto, no Fórum das Letras, em 2008 e 2012. Esses eventos foram gravados. Esses eventos foram muito importantes, e aí meu depoimento pessoal e o depoimento de pessoas que assistiram a essas mesas com o NOL é que a participação do NOL era sempre muito impactante. Ele era uma pessoa que tinha uma verve de improvisação na fala, uma improvisação literária, poética, que de fato impressionava as plateias. Então, esses registros, eles eram muito valiosos, foram feitos, né, foram filmados, etc. e tal, mas quando eu fui atrás dele, aquela coisa, procura no centro tal, procura fulano, ninguém mais tem, ninguém mais dá notícia. Ou seja, nós não temos, infelizmente, uma cultura de preservação do que acontece, né, ao calor da hora. A gente sempre acha que o que está acontecendo nesse momento talvez não seja tão relevante assim, mas a gente não pode esquecer que o tempo passa, né, que daqui a pouco, há 5 anos, quem sabe daqui a 5 anos a gente se lembre dessa conversa aqui e diga, puxa, coisas muito legais foram ditas ali, alguém na plateia fez uma pergunta absolutamente incrível e gerou, né, uma conversa, um debate, e seria muito bom se a gente tivesse acesso a esse momento, né? E eu espero que a gente possa, então, contar com esse trabalho mesmo de recuperação, que é um pouco o que a gente está fazendo com o NOL. Este meu livro teve... uma das intenções, é claro, foi essa. O NOL, todo mundo que conhece a obra do NOL se apaixona. Acho que não tem outra palavra para designar isso, né? O modo como ele cativa os seus leitores, mas infelizmente ele não é ainda tão conhecido quanto mereceria. Aí eu quero reiterar a fala do Zé Eduardo, né? Vários escritores importantes, um deles, que a gente perdeu também para a Covid, que foi o Sérgio Santana, também um escritor maravilhoso, do qual também tive a alegria de ser amigo, de ter uma troca intelectual bastante significativa, que dizia com todas as letras, né? O maior é o João Gilberto Noll, ele é o maior escritor brasileiro contemporâneo. Então,
É claro que essas classificações são sempre polêmicas, porque envolve questão de gosto, mas acho que é indiscutível que ele é um dos grandes, né? Mas muita gente ainda não conhece, então um dos objetivos deste nosso evento aqui e do livro e de algumas outras iniciativas é de tentar difundir um pouco mais a obra dele. Eu queria também fazer então, José Eduardo, super obrigado por esse convite. Esse livro acabou ficando o meu livro, né, O Canção de Amor, para João Gilberto Noll. Ele acabou sendo prejudicado um pouco pela pandemia, porque ele foi lançado bem no finalzinho de 2019. Então, logo em março de 2020, já começou a pandemia, então a gente não teve muita chance de divulgar mais. Então, agora que a gente está retomando as atividades presenciais, eu estou tendo hoje a oportunidade de retomar um pouco a proposta desse livro, com essa coincidência incrível, né, de a gente estar com um livro novo do próprio João Gilberto Noll. Eu achei também essa articulação aí muito bonita, muito significativa. O Noll é um cara, embora ele se dissesse completamente ateu, ele era muito aberto a todos os tipos de mistério, digamos assim. Tem uma fala importante de um dos livros dele, que ele dizia: os mistérios não gostam de ser nomeados, né? Eles não gostam de ser nomeados, mas eles atuam muito intensamente. Então, fiquei muito feliz com essa coincidência também, né, de poder falar um pouco mais do meu livro, no momento em que o Noll volta para nós com um presente maravilhoso, que é esse livro, o Educação Natural. Recomendo vivamente. Ele tem a vantagem de que os textos são todos curtos, os 26 contos, então dá para vocês sentirem, né, o baque, o impacto, a força de sedução, a força de provocação, o poder da literatura que esse escritor tem, né? Basta ler, né, um parágrafo do João Gilberto Noll que você sente a pujança literária do cara. E aí quero falar também, né, da minha satisfação de compartilhar esse encontro aqui com a Thalita Braga, que eu já tinha conhecido em cena. Ela é uma atriz incrível de uma companhia de teatro aqui de Belo Horizonte, chamada Zula, da qual ela é uma das fundadoras, né? Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de assistir a um espetáculo primoroso chamado Banho de Sol. Foi um espetáculo em que o grupo fez uma residência numa penitenciária feminina, aqui em Belo Horizonte, e a partir da convivência com as detentas, todo o espetáculo foi montado, e o espetáculo é muito emocionante, porque é feita uma dinâmica envolvendo a plateia, né? Especialmente as mulheres que estão na plateia, recompondo, reencenando muitas dos eventos, né? Muitas das dinâmicas que aconteceram, né, dentro do presídio, né? Eu fiquei encantadíssimo com o espetáculo, com as atrizes todas, né? São 4 atrizes maravilhosas, todas maravilhosas, mas o trabalho da Thalita me chamou muita atenção. Então, quando o Zé Eduardo me convidou, ela surgiu logo como uma das alternativas interessantes, e a gente ficou muito feliz de ela ter aceito o nosso convite, e ela vai fazer uma participação muitíssimo especial. Possivelmente vai ser a coisa mais legal que a gente vai ter aqui essa noite, porque ela vai fazer umas leituras de alguns textos curtos do João Gilberto Noll, que são textos muito especiais. Que estão desse livro aqui, né? Que é o Mínimos Múltiplos Comuns, que é um livro que tem quase 400 textos. O Noll, além de um escritor brilhante, ele tinha uma capacidade também produtiva impressionante em termos quantitativos, sem nunca deixar cair o nível. Então a gente escolheu algumas, né, conversando nós três, a gente escolheu alguns textos deste livro. E por que desse livro? Porque os textos são bem curtos. E são redondos, né? Eles têm um acabamento perfeito. Que a gente chegou a pensar na possibilidade de pegar trechos, né, trechos de romances, porque o Noll também é um escritor maravilhoso nas narrativas mais longas. Ele tem pelo menos 2 livros
muito... Eu acho tão complicado citar obras dele, porque eu não vejo nenhum livro mais fraco. Aí a questão é, os livros às vezes apontam em direções diferentes, talvez a gente possa criar grupos, né, de obras. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente possa falar um pouco mais sobre isso, né, de como é que é o meu mapa da obra do Noll, que eu tive a oportunidade de conhecer na íntegra, né? Li mais de uma vez, né, tudo que ele publicou, mas ele também é muito bom nessa narrativa, que é a narrativa de fôlego. Ele tem um poder de sustentar uma narrativa de fôlego imensamente. Aí eu teria que citar pelo menos 2 livros que têm essa característica. Um no comecinho da carreira, o primeiro romance dele, que é o A Fúria do Corpo, que é um livro espetacular, né? Um dos grandes acontecimentos literários, acho, né? das últimas décadas do século XX. Ele foi publicado no comecinho dos anos 1980, e o outro, um livro já publicado mais recentemente, em 2008, né? Já no século XXI, que é o Acenos e Afagos, né? São livros pujantes, são livros densos e livros que tiram o fôlego e, ao mesmo tempo, né, não deixam que o leitor perca o fôlego até atravessar a sua seara completa. Enfim, mas nós escolhemos, então, esses textos mais curtos. Ô Luiz, porque... vamos propor uma coisa? A Thalita podia começar. Para entrar no clima... Então, entrar no clima. Vocês vão ver como que os textos têm um acabamento perfeito. Você vai ler 2 textinhos, 3? 2. Quer ver? Vou até ficar aqui para te ver. Boa noite. Então, esse primeiro texto é o Tecido Penumbroso. Como posso sofrer porque as coisas pararam? Elas andavam tão estouvadas. Por que não deixá-las dormir agora um pouco? Tudo se aquietou. É noite, o mundo vive para dentro, cegando-se ao sol do sonho. Preciso um pouco desse conteúdo inóspito, ermo, como um quase nada. Não é morte. É uma espécie de lacuna essencial, sem a aparência eterna do mármore, ou, por outro lado, sem as inscrições carcomidas. Pode-se respirar também na contravida. Depois, então, a gente volta para o velho ritmo. Aí já não nos reconheceremos ao espelho explícito. Tamanha a qualidade desse tecido penumbroso que provamos. Opa! Segundo texto, Nata. Por anos, servi de mãe para aquelas crianças que custavam a crescer, como se lhes faltasse crédito perante a natureza. Eu, homem dado às artes, ia deixando escapar, dia após dia, aquilo que em língua afetada vê-se como inspiração. Sim, deixando escapar, porque uma hora era aquecer o leite, outra dar remédio, logo adiante ajudar nas lições. Foi então que comecei a me afastar deles, me transformando lentamente na mulher que eu sonhava ser. Solitária, reclusa, morrendo aos poucos de um verso escuso que ia sorvendo a nata do meu peito, sem cessar. É incrível, ele ficou durante alguns anos escrevendo na Folha de São Paulo, 2 vezes por semana, com esses textos magníficos reunidos aqui no... E aí, Luiz, é até difícil.
difícil. Nesse segundo texto, por exemplo, tem uma característica da coisa que é muito marcante, que é uma das características da obra dele, eu acho que você podia falar, que é a coisa da transfiguração. Sim. Né, que acontece de vários momentos, né, entre gêneros, entre climas, a coisa da transfiguração é muito forte, né? Eu gosto de dizer que na obra do Noll não há limites, né? E, na verdade, todos os limites eles podem ser transpostos, né? Ou transfigurados. Todos os limites, né? Mesmo aqueles considerados mais elementares, né? Então, o limite entre o vivo e o morto, vários textos, né, mais curtos ou romances em que o personagem morre e depois ele volta à vida. Então essa passagem agora não tem nada a ver com realismo mágico, não tem nada a ver com ficção científica, não tem nada a ver com misticismo, é sempre algo da ordem da possibilidade narrativa mesmo. Então o limite entre o humano e o não humano, o humano e o animal, o limite entre o masculino e o feminino é uma tópica recorrente, né? O limite entre adotar e aceitar uma determinada norma da sociedade, transgredir essa norma. Então sempre há essa fuga. Por isso quase toda a crítica destaca a palavra deriva, né, como uma palavra que descreve bem, né, o movimento dos personagens e dos narradores dele, né? Esse movimento que é constante, tudo está continuamente em mutação. Mas ao mesmo tempo, e aí é paradoxal, né? Esse movimento sempre sugere também um estado, digamos, contemplativo, né? Uma espécie de paralisia. É como se, aliás, na obra do Noll, os paradoxos, né? Ou seja, essa aproximação de ideias que em princípio são contraditórias, são opostas, ele faz isso com uma tranquilidade enorme e que convence o leitor, cativa o leitor, conduz o leitor. Quando a gente está lendo a obra dele, a gente não tem a sensação, né, de que aqueles eventos são eventos impossíveis, ou eventos inverossímeis, ou eventos, digamos, que geram, né, uma relação, digamos, de suspeição, né? Você suspeita daquilo, você se sente, né, enfim, você tende a se descolar do andamento da narrativa, porque aquilo ali não parece crível. Pelo contrário, ele tem uma capacidade de gerar um efeito de credibilidade, mesmo nessas situações aparentemente mais absurdas. E vale também, né, para as relações de espaço, as relações de tempo, essas categorias que a gente considera categorias, né, digamos, definidoras mesmo, né, do campo literário, especialmente quando a gente está falando de narrativa, que é fundamentalmente o campo em que o Noll produz, né, o trabalho dele. Essas categorias que são consideradas elementares, elas são deslocadas com uma facilidade, mas o que é o mais importante, né, com um poder de atração, com um poder de convencimento, de trazer o leitor para aquele universo, para aquele imaginário, né? É mais ou menos como a gente se sente quando está sonhando, né? Então, quando você está sonhando, depois que você acorda, você até acha que é absurdo, né? Que certas passagens ali não são possíveis, né? Mas quando o sonho está acontecendo, quando você está imerso, quando você está em estado de imersão, tudo aquilo faz muito sentido. E é mais ou menos esse o efeito que a obra do Noll produz no seu leitor. É uma espécie mesmo de imersão num universo pulsional, num universo inconsciente, mas que ao mesmo tempo mobiliza muitas questões relativas à nossa dinâmica social, da nossa própria realidade. Nesse primeiro texto ele fala da expressão contra a vida, né? Sim. Não é a morte. É a contra-vida. Não é a morte. É uma outra coisa. Quer dizer, é uma outra esfera, né?
Tecido Penumbroso, né? É o título do primeiro texto, que a Thalita leu maravilhosamente. Thalita, puxa vida, o Noel deve estar te ouvindo, com certeza. Eu tenho certeza que ele morreu e ele disse assim, eu vou ser uma outra coisa, eu não vou ser um morto convencional, né? Eu não fui um vivo convencional, por que eu seria um morto convencional? E eu acho que, em larga medida, ele teve o poder de dizer isso, porque acho que ele desafiou tanto na literatura, e aí é legal a gente falar também, na literatura e também na própria vida, né? Porque era uma pessoa que se dedicou ao projeto artístico, ao projeto literário, de uma maneira tão singular, nesse sentido de se entregar mesmo. Tipicamente aquele impulso romântico, né? A minha arte vai estar fundida à minha vida, né? A minha vida vai funcionar como um alimento, né? Um motor, um combustível para a minha arte. E ele vivia isso no cotidiano, né? No cotidiano mesmo, né? Todos os relatos, todas as entrevistas, ele vai dizer isso, né? Inclusive uma pessoa que sempre viveu praticamente na penúria, porque ele se recusava, né, aos mecanismos, digamos assim, né, mais comerciais, ou os mecanismos, né, digamos, que tornam viáveis, né, certos rituais aí do mercado, digamos assim, da cultura, do mercado artístico. Então, só queria falar essa imagem, né, do tecido penumbroso, é sempre isso, né? Não é a mera luz, não é a mera sombra, né? Não é o breu, é alguma coisa que forma um tecido com uma textura muito específica, muito singular, que é ao mesmo tempo surpreendente para o leitor, mas ao mesmo tempo muito legível. Isso é uma coisa que eu queria falar, Zé, porque muita gente que não conhece o Nó, às vezes fica com um pouco de receio, dizendo assim, deve ser aqueles escritores, né, muito experimentais, muito difíceis, vanguardistas, que você lê e não entende nada. Isso é uma característica que eu acho que é muito forte na obra dele, porque sim, é provocativo, é desafiador para o leitor, mas ao mesmo tempo é muito legível, né? No nível da frase, no nível do andamento dos textos. Da musicalidade. Da né? musicalidade. O leitor não é expulso. O leitor não tem que ir atrás de referências, não tem que ir atrás de dicionário, porque a linguagem é empolada ou excessivamente erudita. Não. Muito pelo contrário. Ele tem alguma coisa, eu acho que tem a ver com o projeto mesmo de arte dele, que é de eu vou seduzir o leitor, mesmo provocando o leitor num limite que ele não costuma atingir, né? Eu acho isso incrível. É porque não era nunca foi um autor que privilegiava a história, né? Ele privilegiava a linguagem. Sim, quer dizer, exatamente. A história, ela era construída enquanto a linguagem se desenvolve, né? Exato. Não é isso? Acho que exatamente não é exatamente um enredo, mesmo porque ele dizia que ele nunca sabia aonde que ia desembocar. Ele começava o texto e não sabia exatamente em que aquilo, ele não construía uma história. Sim, não tinha um planejamento prévio, né? Ao mesmo tempo, é muito bom você colocar isso para a gente, que não é aquele cara assim, escreve aos borbotões o que vem. Ele era um sujeito de muita disciplina, muita técnica, ele conhecia o ofício dele muito, muito. Então, assim, dizem, não sei se é verdade, que nos romances ele costumava, as primeiras 80 páginas ele jogava fora. Jogava fora, porque nunca estava bom. E aí... Exato. E aí começava tudo de novo. Então, assim, ele não sabia como as histórias iam acabar, mas ele tinha um pleno domínio daquela linguagem. Exato. E a linguagem o levava, Exato. Né, seja para um texto longo, um texto pequeno, né, um desfecho aqui, um desfecho ali, uma coisa em suspenso. Então, eu vejo nele essa capacidade sedutora, né, construída em cima de uma linguagem e não exatamente de uma história, assim, porque nos primeiros contos do o Cega, a Bailarina, que tem histórias maravilhosas, mas você tem mais história, né? Sim, sim.
E nos outros você tem mais, até coisa cênica, né? São climas, né? São climas. São ambientações e exercícios rítmicos. Isso. Acho que é muito isso. A palavra ritmo também é uma palavra-chave para a gente pensar na obra dele. E a palavra depuração. Eu gosto muito de destacar isso, porque eu nunca encontrei uma frase mal escrita na obra do Noll. E quando eu estou falando de mal escrita, não estou falando, obviamente, de correção gramatical. Eu estou falando de uma frase que não funcione bem ao ouvido. Aí tem toda a discussão sobre o fato de que o Noll ele tem uma formação como músico, né? E o projeto dele, originalmente, né, o projeto de vida, o projeto existencial, era ser músico. E em várias entrevistas ele comenta, e quando a gente lê a obra dele, a gente sente isso claramente. Digamos, a cabeça dele de escritor é uma cabeça de músico. Né? Então a questão dele é como que a linguagem funciona ritmicamente, melodicamente e timbristicamente. Eu acho isso maravilhoso. Por isso que no meu livro a gente quis dar esse título, né, do Canção de Amor, a ideia da canção, né? Porque ele gosta não só de música erudita, né, mas ele também era um apaixonado por música popular. Ele, em algumas entrevistas, por exemplo, ele diz que teve uma época que ele foi convidado para dar aulas em Berkeley, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, né, e dar aula de literatura brasileira. Né? Então ele foi convidado para uma residência durante um período lá, e ele dizia isso, que o jeito como ele ensinava para os alunos lá, nessa universidade americana, era cantando canções do cancioneiro popular brasileiro, não, da música popular brasileira, e dizendo que isso era muito eficaz, que as pessoas entendiam muito sobre a cultura brasileira, assimilavam muito, né, do que é o imaginário, né, do que é essa vivência que nós temos aqui no nosso país, por intermédio justamente claro, do sentido de musicalidade, mas também, claro, das imagens. Né? Então, assim, tem algo muito forte na obra do Noll, que é o modo como ele mobiliza as imagens. Né? Então, tem o jogo, claro, musical, mas essa musicalidade também tem a ver com esses pontos afetivos, o modo como ele mobiliza os afetos do leitor, mais ou menos como a música popular faz, né? A gente está tendo várias perdas recentes, né? Tivemos a Gal Costa hoje, né? O Erasmo Carlos, né? Enfim, Pablo Milanés, que é cubano, mas tem uma importância também significativa na nossa cultura. A gente que foi formado numa cultura por intermédio da música popular, a gente sabe o que é isso. Às vezes uma única imagem de uma canção, né, atravessa uma cultura toda, atravessa uma geração inteira, né, atravessa biografias, né, as nossas biografias individuais. Às vezes são imagens soltas, né, mas que têm um poder de mobilizar as nossas emoções, as nossas sensações, o modo como a gente pensa, o modo como a gente raciocina. E mais ou menos o que o Noll faz é isso. Então é uma obra, ele mesmo gostava de dizer, né, mais próximo do campo poético, né, do que do campo da prosa, embora ele nunca tenha publicado assim, oficialmente poesia, no sentido estrito da palavra. Mas é engraçado que a Thalita, quando ela lê os textos e quando ela às vezes conversa comigo, ela fala assim, não, eu vou ler aqueles poemas. Mas puxa vida. É um livro de prosa, né? E não é a tal da prosa poética, né? Não. É um livro de prosa, mas com uma carga poética assim, muito, muito forte, né? Muito elevada. Fiquei com esse registro de você falando, vou ler os poemas do Noll. Agora, você que leu, eu também li esse livro mais recente, você acha que as características que sempre marcaram a obra dele continuam ali, nesses pequenos... Eu fiquei muito impressionado, né, viu, Zé? Eu estou compartilhando esse depoimento, a gente já conversou a respeito, mas eu fiquei muito impressionado, porque quando o livro saiu,
lendo os paratextos, né? Um prefácio, depois tem um pós-fácio também, bastante longo, com uma análise da obra dele, eu fiquei sabendo que esses 26 contos foram encontrados no computador do Noll, né? Com a data de um livro que ele lançou, também de contos, o livro chamava A Máquina de Ser. Esse livro foi lançado em 2006, né? É um livro também com muitos contos, eu não me lembro agora, mas acho que tem pelo menos uns 30 contos. Então esses contos são todos da mesma época. E eles foram deixados de fora dessa publicação. Então eu só queria reforçar esse sentido mesmo da depuração e do grau de exigência, porque eu considero esses 26 contos incrivelmente primorosos, não tem uma outra palavra, né? As pessoas às vezes dizem que eu sou hiperbólico, que eu exagero demais, porque eu de fato me entusiasmo. Mas ao mesmo tempo, né, quem me conhece um pouco mais sabe disso, eu sou muito exigente como leitor. Eu não me empolgo tão facilmente assim com qualquer tipo de literatura. E a obra dele me empolga. Esses 26 contos me empolgaram, né? Todos eles é algo muito impressionante, porque a gente está mais ou menos acostumado com a ideia de que se você pega uma coletânea, né, seja de um mesmo autor, seja de vários autores... E ainda mais né, póstuma, né? Enfim, ainda mais póstuma, que você já está esperando, tipo assim, puxa, ele não quis publicar em vida, é porque, né, enfim, ele considerou que o padrão estava mais baixo, né? Eu fiquei muito impressionado, comparando com os outros contos produzidos na mesma época, que é o do livro que saiu, né, pela editora Nova Fronteira, o livro está em catálogo, etc. e tal, que é excelente também. Eu não acho que os contos que estão chegando agora, né, são inferiores, né, aos contos que saíram, e essa seria a expectativa. Não tenho pudor, não vou ter vergonha de ser hiperbólico, porque eu realmente achei isso, li o livro com uma surpresa, como se fosse, que de fato é, né, um presente que ele deixou para a gente, né? A gente está aí há 5 anos, ele morreu em março de 2017, já vamos completar agora, na verdade, 6 anos. Eu acho isso muito impressionante. Alguém que dedicou a vida dele à literatura, né? E essa dedicação produziu uma literatura de altíssima qualidade. Esse elogio que eu estou fazendo aos 26 contos, ele vale para a obra completa, né? Eu não conheço nenhum livro do Noll que eu diria, este é mais fraquinho, não sei o quê. É claro que varia, não, em função do gosto, do tipo de literatura que cada um prefere, dos projetos. Os projetos são diferentes, né? Tem desde esse projeto dos textos curtinhos até os romances, né? Digamos, os romances mais densos, como os 2 que eu mencionei, mas a gente tem também um outro tipo de romance, que às vezes as editoras classificavam como novelas, né? Que são textos mais curtinhos, né? Estou pensando como até o Atlântico, como Rastros do Verão, como Quieto Animal da Esquina, que são textos mais curtos e mais rarefeitos, né? Não tem essa compactação, não tem aquela densidade, não tem aquela loucura. São romances, né, digamos, de deslizamento. Em geral, é um único personagem deslizando por paisagens, em geral paisagens desertas, né, paisagens inóspitas. Alguns filmes, inclusive, foram feitos, né? Eu gosto muito do filme da Susana Amaral, que é o filme, que é o Hotel Atlântico, né? Acho que a maioria das pessoas conhece o filme do Murilo Salles, né? Que é o baseado no conto Alguma Coisa Urgentemente. Nunca Fomos, né? Tão Felizes, né? Que é o filme que ganhou um outro título, Nunca Fomos Tão Felizes. Esse filme é mais conhecido, inclusive, porque tem uma pegada em relação à discussão aí da ditadura militar. Enfim, o filme é bem mais realista do que o conto, embora nesse primeiro livro o Noll tenha o registro, o Noll já está todo lá, mas você encontra textos ali que são mais realistas. E tem também, eu não posso deixar aqui de comentar, porque eu participei muito de perto desse processo, a trilogia dos livros tidos como infanto-juvenis, né? O Noll lançou 3 livros, eles são intitulados O Nervo da Noite, Sou Eu e Anjo das Ondas,
dedicados ao público juvenil. Agora, não esperem que sejam livros triviais. Né? Por que é voltado para o livro infantil, para esse público? Porque no centro desses livros está o processo de iniciação à maturidade. Então, são sempre personagens que estão... Aí, de novo, a questão da transfiguração. Né? É um outro limite que o Noll ultrapassa, transgride de uma maneira incrivelmente bela e incrivelmente desafiadora, que é entre a infância e a maturidade. Né? E nesses 3 livros, esse seria, digamos, o tema geral desses 3 livros. E eu só vou relatar essa historinha, porque o Noll escreveu esses livros por causa de um livro meu, na época eu conheci, um livro meu intitulado Chuva de Letras, que é dedicado ao público infanto-juvenil, foi premiado aqui no concurso João de Barro, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, foi premiado pelo público infantil, né, foram 11 crianças de escolas públicas que votaram no meu livro. Aí o livro foi para a editora e a gente precisava de alguém para fazer um prefácio. Né? E eu já conhecia o Noll, né, de vários encontros, de vários eventos, né, especialmente em Ouro Preto, mas também em outros lugares aqui em Belo Horizonte, participei de vários encontros aqui, e eu achava que o livro... É um livro que se passa todo de madrugada, é um livro em que chove sem parar. Eu achei que tinha muito a ver com esse universo do estranhamento, esse universo da provocação e esse universo não trivial da obra do Noll. E eu disse, por que não convidá-lo? Né? Acho que ele vai gostar de um convite inusitado. Ele pediu para eu mandar, né, os originais, ele gostou muito do livro e no dia seguinte ele já me mandou o prefácio pronto. Né? Eu fiquei absolutamente... em estado de graça com esse super presente, né? E aí o presente, né? um presente aí que todos nós leitores ganhamos, que é com essa leitura e com o prefácio que ele fez, ele resolveu escrever também para esse público, aproveitando inclusive o fato de que quem editou este meu livro foi o Adilson Miguel. Ele dá esse depoimento aqui no livro, né, no Canção de Amor. Ele escreveu um texto relatando essa história toda. O Adilson Miguel também conheceu o Noll em Ouro Preto, e o Noll, né, chegou para ele e disse, se eu escrever para esse público, você publica? Aí foi o Adilson, né, em estado de graça, mas é claro que a gente publica. E aí ele fez o primeiro, depois fez um segundo, né? E depois fez um terceiro livro. Então forma uma trilogia da literatura infanto-juvenil. Os 3 livros são absolutamente maravilhosos e lindamente editados pelo Adilson Miguel, que na época era o editor da Scipione, né? Que lançou os livros. Então só para encerrar, assim, não há pontos altos e baixos na trajetória do Noll. Né? O que a gente encontra, claro, é, dependendo do leitor, um interesse maior em certos vetores aí da obra. Agora, era um sujeito que realmente ele não tinha medo da escrita para qualquer coisa. Então, assim, podemos considerá-lo até em certos momentos obsceno. Sim. Porque algumas descrições, né, de cenas, de encontros, de sexo, são muito viscerais, muito diretas, né? E ele mesmo falava, as coisas têm que ser nomeadas. Então tem esse aspecto também do corpo, né? Do corpo, de secreções, ou de esperma, ou qualquer coisa. Isso na obra dele surge, mas ele não é uma coisa pornográfica, assim, feita para assustar, é porque acontece, não é? Acontece, as coisas acontecem e ele nomeia essas coisas, né? Só que quando você pega isolado assim no livro, às vezes você pode levar um susto. Eu lembro que quando eu o convidei para o Ofício da Palavra lá no Museu de Artes e Ofícios, em determinado momento eu pedi ao autor para ler um texto do livro dele. Eu não sei qual era o livro que ele estava lançando na época, não sei se era o Acenos e Afagos. Eu sei que o livro tinha momentos bem tórridos.
Aí aquela plateia sentada, e a anfitriã do museu assentada na primeira página. Aí eu falei, o que será que ele vai escolher, né? Mas ele foi tão delicado, um homem delicadíssimo, né? Ele abriu assim, escolheu um trecho onde, né, onde não tinha nenhuma cena libidinosa, não tinha nada... Ou escatológica. Escatológica, né? Porque às vezes a questão é a escatologia. A escatologia, né? E aí, pô, me deu assim, fiquei tão aliviado assim, da delicadeza dele. E é um aspecto que depois, conversando com ele, uma pessoa muito afável, muito delicada, mas que no texto, se fosse preciso, ele ia ao mictório e fazia o que tinha que fazer lá. Se ele encontrasse um cara dentro daquele lugar, ele fazia o que ele tinha que fazer com aquele sujeito dentro daquele banheiro. Quer dizer, as coisas aconteciam na literatura dele. Mas um homem de uma delicadeza, né? O Carpinejar ontem recebeu o convite, me mandou uma resposta assim pelo Zap. Saudades do Nol, era um dandy. Sim. Era um dandy. Né? E eu acho que ele tinha muita consciência também. Mas eu queria que você falasse dessa coisa do corpo. Sim. Do corpo na obra dele. Perfeito. Eu acho que ele tinha muita consciência. Ele gostava muito de dizer que as pessoas, inclusive ele mesmo, as pessoas em geral vivem segundo um regime de vergonha. Ele gostava muito de pensar isso. As pessoas vivem, né, avergonhadamente, digamos assim, né? Vergonhosamente dá um sentido esquisito, por isso que eu usei essa outra palavra, né? As pessoas vivem segundo um regime de vergonha, e na literatura não pode ser assim. Na literatura não pode ter nenhum tipo de sentimento de vergonha. As coisas, como você bem disse, as coisas têm que receber os próprios nomes. Agora, só queria fazer um comentário, né? O corpo que aparece na obra dele, né, nunca é um corpo previsível. Então, se alguém vai atrás da obra dele querendo encontrar pornografia, eu lembro da Hilda Hilst também, né? É um bom exemplo. A Hilda Hilst, vou escrever uns romances pornográficos aqui. Aí você vai ler os romances ali. Aquilo é literatura de altíssima qualidade, porque as manifestações da sexualidade se transformam numa outra coisa, numa coisa que não se sabe direito o que é, numa coisa que desafia os limites, inclusive esses limites em que a sociedade às vezes tenta aprisionar as próprias pulsões, né? As próprias necessidades como o corpo se expressa. Então, tem muita gente que acha assim, oba, puxa, né? É uma literatura quente, etc. Em geral, essas pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque o grau de perturbação que você vai encontrar, né, é muito forte, é muito intenso, tem uma intensidade, né? O corpo se mostra totalmente, mas ele também ultrapassa o que a gente costuma pensar como sendo os limites do corpo. Muito bem. Aqui nós estamos conversando, mas quando alguém quiser assim, opa... E mais leituras, hein? E mais leituras da Thalina. Tem mais leituras. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais aqui. Vamos lá. Fidelidade canina. A baleeira sairia no fim da manhã. Eu embarcaria para não voltar. Faria votos de fidelidade canina ao novo lugar que jamais deveria deixar. Mesmo que, se enfermo, lá não encontrasse recursos. Esperavam que me aferrasse a esse destino. Não como uma preparação para correr ao encontro de outra geografia. Lá precisaria permanecer até morrer. Só isso. Enquanto aguardava a hora, fui me despedir das coisas por ali, largadas ao relento, como se faltasse coragem para usá-las. No topo do morro vi a baleeira, que me levaria se aproximando do cais. Dia parado. As águas pareciam coaguladas.
A criança e o soldado. Depois da parada militar, um soldado me olhou. Suava muito. Disse que era meu pai. Eu, uma criança descabida para a minha idade, ainda de cachos trigueiros insuportavelmente reais. Uma criança pálida que não tinha nada o que dizer diante daquela farda, toda transpirante. Você me dá um beijo? Ele perguntou. Pegou-me nos braços e, ao beijá-lo na face, vi sobre seu ombro um soldado tocando clarim, um cão aos seus pés. Além, a bandeira da pátria descia de um mastro e 2 vultos, logo depois, a dobraram juntos, devagar. Anoitecia. Fui devolvido ao chão. O sapato novo me apertava. Beleza. Orlas. Parou diante de uma água pingando, sem nada enxergar na noite encoberta. Era só pelo ouvido que recebia as gotas caindo. Pensou até em cegueira repentina, mas nisso não se fixou, preferindo soletrar seu nome, ou melhor, um outro que vinha repetindo havia dias, pelo belo prazer de ter a boca ocupada com uma coisa que não ancorava de chofre num sentido. Pura passagem de ar que ele às vezes abortava, mordendo, mastigando, engolindo, devolvendo pela boca aos pedacinhos. Aos pedacinhos ele ainda falava no clarear do dia, enquanto a gota, já longe, silenciava. Silenciava, dissolvendo-se no nevoeiro que impedia o avião de decolar. Encostado no aramado do aeroporto, ele tocava no limite, repetindo um nome que não era bem o seu, e sem parar. Que beleza. Acho que a gente pode ficar aqui ouvindo. Maravilha, Thalita. Agora é incrível como é que esse conto, o menino e o soldado, eles são muito cênicos, né? Muito. Você consegue imaginar a cena. Por isso que os cineastas também sempre ficaram muito enlouquecidos pela obra dele, né? Essa coisa da construção da cena é uma coisa muito forte. Sem dúvida. E tem uma fluidez, né? As imagens, né? Elas se conectam de uma maneira muito fluida. Acho muito interessante. Que interessa muito ao cinema também, né? O fato de você ter uma cena que rapidamente se transmuta numa outra cena, né? E essa capacidade de nos surpreender, né? Porque realmente a gente nunca sabe em que esse texto vai desembocar. Exato. Não é? Você pode construir uma cena, você pode imaginar, mas o que exatamente vai surgir dali? Uma coisa assim. Nos romances, só fazer esse comentário para quem leu pouco do Noll, né? Nos romances isso é muito nítido, né? Entra um personagem, né? E aí, digamos, o protagonista passa a ter uma série de interações. Aí, pela nossa perspectiva, pela nossa cultura, digamos, realista, a gente espera que aquilo ali vai ter um desenvolvimento, né? Aí, num belo momento da narrativa, esse personagem desaparece.
ele simplesmente desaparece e não há nenhum tipo de justificativa, de motivação, ou desaparece porque vai voltar em outro momento da narrativa. Não, a ideia é trabalhar com esses fluxos, né? Assim, então, as próprias personagens, elas funcionam como fluxos que vêm e voltam dentro das narrativas, né? Quem lê pela primeira vez estranha e fica com a expectativa de que aquilo ali vai voltar para ser, enfim, amarrado de uma outra forma. Mas depois que você já conhece um pouco, você descobre que é justamente esse o prazer, né? Existe um outro jeito de narrar, que é esse jeito em que você solta os fios da narrativa e deixa a narrativa flutuar livremente. Eu acho que o Noll é um autor muito inapreensível para essas... Você que é professor, você pode falar disso, né? Mas assim, para as coisas das teorias literárias... As categorias, né? Elementares da narrativa. Para os professores de oficina, de escrita, porque assim, aquelas técnicas, né, que às vezes são muito marteladas, né, da construção do personagem, do enredo, que a história tem que ter isso, que tem que ter pontos de tensão, isso, e depois não sei o quê. Eu acho que ele joga esse negócio totalmente... Os manuais de escrita criativa, né? É incrível. Então, tem uma indústria disso aí, especialmente nos Estados Unidos, mas no Brasil também já tem isso. Né? Agora, essa ideia de que tem uma receita para se produzir literatura. E o Noll vai dizer, não tem receita. Na verdade, é um work in progress, né? É você se julgar numa experiência com a linguagem e deixar com que a linguagem esteja no comando. É a linguagem que manda. Luiz, tem muitos autores que geraram assim muitas tentativas não de clone, mas que influenciaram muitas pessoas até no jeito de escrever, né? Você vê tanta gente que tentou, ou que você lê e você fala assim, pô, isso parece Guimarães Rosa, imitação do Rosa. Sim. Ou então, cara, esse aí tentou chegar perto da Clarice. Ou Rubem Fonseca, teve uma época que todo mundo queria fazer romance policial, né? Tipo Rubem Você Fonseca. Já identificou alguma coisa relativa à linhagem do Noll? Porque ele é um autor dos escritores. Os escritores adoram o Noll. Sim. Né? Adoram o Noll. Mas, assim, em termos de linhagem, de influência, de influenciar na própria escrita, você já identificou alguma coisa? Ainda não, viu, também... José Eduardo? Não, porque eu acho que aí tem uma outra figura que viria antes do Noll, que eu acho que aí sim vem exercendo essa influência enorme, que é a da Clarice, né? Que ele reconhece geral, que sim, também foi importante para ele. As pessoas, sim, ele foi um super leitor da Clarice, foi muito influenciado por ela, embora ele tenha outras influências que as pessoas conhecem pouco, por exemplo, a Adélia Prado, né? Ele gosta muito da poesia da Adélia, isso está muito explorado num livro de memórias, né, que saiu dele aí, né? Então, eu acho que a Clarice, se a gente for para essa linhagem não realista, né? Essa linhagem mais pulsional, essa linhagem voltada mais para a exploração do campo do inconsciente, eu acho que a Clarice ainda é a grande referência. Eu acho que o Noll fica ainda como uma figura meio estranha, ainda uma espécie assim de invasor, não, uma espécie de figura que não foi totalmente ainda absorvida como, digamos, um elemento propulsor da escrita de autores jovens. Eu nunca percebi isso não, sabe? Porque em termos da influência sobre ele, eu já vi ele elogiando muito Drummond, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, Adonias Filho, ele falou que foi importante para ele, Dalton Trevisan, que também é um contista sintético, né? Uma coisa assim, mas completamente diferente, né? Mas que ele reconhece como leituras que foram importantes, né, para ele. A Adélia Prado eu nem sabia. Ele gostava muito de poesia, né? Ele era um leitor também de teoria, né? Ele gostava muito, por exemplo, do Walter Benjamin, né? Por causa desse ingrediente, que é um ingrediente mais experimental,
dentro de uma linhagem ensaísta, né? Ele era muito interessado também por todas as formas fronteiriças, né? Todas as formas aí de escrita fronteiriças. Então, esses escritores, como Roland Barthes, por exemplo, esses escritores são críticos, em princípio, né? São pensadores, historiadores ou filósofos, mas estão também nesse limiar, né? Estão nessa zona de penumbra, digamos assim, entre sistemas de escrita e de pensamento também, né? O negócio dos personagens, ele dizia que os personagens sempre eram o mesmo, né? Sim. É sempre uma voz, né? Não, meu personagem é sempre o mesmo, esse sujeito errante, que contempla, né? Que é o sujeito que contempla. Acho que é um termo que ele... Sem dúvida. Que ele gostava muito, da contemplação, Não é à toa que ele foi chamado para escrever naquela coleção o livro da preguiça, né? O livro que é dos pecados capitais, né? Exatamente. Que é o Canoas. Canoas e Marolas foi uma coleção aí da editora Objetiva, cada uma era dedicado a um pecado original, aí, né? Segundo aí a tradição bíblica, né? Mas o dele foi o que menos fez sucesso. A editora ficou um pouco decepcionada, porque essa coleção foi vitoriosa, tinha grandes nomes, né? E os livros, o público identificava muito, né? com o pecado X, com aquilo que o livro representava. E o livro do Noll, obviamente, quando ele fala da preguiça, né? Ele não é um ensaio ficcionalizado sobre a preguiça. Né? Tem muito mais a ver com esse elemento, que é o elemento contemplativo, do que com a preguiça propriamente dita. Né? É um livro lindíssimo, mas foi o que menos vendeu, porque era a típica coleção de aeroporto, né? De livraria de aeroporto. Essa coisa assim, de uma leitura rápida, uma leitura, né, fast food, uma leitura que a pessoa, né, enfim, quer fazer sem muito esforço, digamos. O livro do Noll é o oposto de tudo isso. Mas, na verdade, esses livros de encomenda nem sempre são bem... Sim, é verdade. Aquela coleção também que os autores iam para os lugares, eu acho que é o livro mais fraco do Sérgio Santana. Exatamente. Aquele que ele vai para Praga, Uhum. não é? Para mim é o livro mais fraco dele. Eu também acho fraco. Assim, os caras têm que escrever, foram, né, para cumprir um contrato, né? Assim, exatamente. Era Amores Expressos, não é o título da coleção. Amores Expressos. Era sempre uma história de amor passada numa cidade do exterior, e sendo que o escritor viajava e ficava, né, vivendo nessa cidade para poder, pelo menos, já ter um esboço do romance. Eu acho que o livro do Noll é brilhante, entende? Ele ultrapassou como tudo que ele faz. Ele ultrapassou a encomenda, ultrapassou esse sentido, digamos, comercial, que estava na base da proposta, e fez um livro que é um dos mais incríveis da obra dele. Essa questão que o Zé Eduardo levantou, né? Sim. E a ideia é essa. Eu acho que, na verdade... o que a gente chama de protagonista, né, o personagem principal, eventualmente é um narrador em primeira pessoa, né, quem está contando a história, e às vezes é em terceira pessoa, mas na verdade o registro não é realista. Isso que a gente chama de personagem ou de narrador é uma voz que, claro, a gente sempre associa a um sujeito. Às vezes esse sujeito ele é caracterizado de uma maneira mais precisa, né? Às vezes tem alguma descrição física, mas nem sempre. Às vezes a caracterização realista, né, é mínima. Às vezes, em geral não tem nome, ou tem um nome muito genérico, né? Às vezes ele tem vários livros em que o personagem se chama simplesmente João, o protagonista. Então a ideia não é que tem uma pessoa real, né? Ou inspirada numa pessoa real, né? Ou seja, a chave realista sendo principal ali para conduzir a narrativa. A ideia é que você cria uma voz. Essa voz, ela funciona como sendo um sujeito, ainda que no campo da ficção, mas na verdade aquilo ali é um campo de possibilidades. Aquilo ali, os personagens são meramente hipotéticos, né? São subjetividades hipotéticas. Para mim a ideia é essa.
Né? Porque a gente, quando pensa assim, o que é um ser humano, né? Assim, uma pessoa, etc. Aí você coloca dentro de uma narrativa esse sujeito, essa pessoa, claro, ela não é real, mas ela está desempenhando ações verossímeis. E no caso do Noll, aquilo ali é uma possibilidade de ser uma pessoa. É uma espécie de ficção de uma voz. Assim, uma voz que eventualmente pode estar incorporada, né? Ou seja, ela pode ter ganhado um determinado corpo que se manifesta, né? Em geral, de uma maneira também muito, muito fluida, porque o próprio corpo dos personagens do Noll, né, se transmuta frequentemente. Ele era formado em letras, mas, pelo que me consta, ele não chegou a ter um título formal de pós-graduação, né? Inclusive, isso é um problema, ele reclamava muito de não poder ser incorporado, especialmente nos últimos anos dele, porque ele tinha muito problemas graves de sobrevivência, porque ele não tinha, né, uma renda fixa, né, enfim, como é que ele sobrevivia? E a gente sabe que, né, embora ele chegou esse livro dele, que está sendo lançado hoje, é o 20º. Então ele sempre teve uma produção regular, mas obviamente que ele nunca conseguiu viver, né, das vendas, das vendagens, né, da obra dele. E era premiado, ganhou muito premiado, Jabuti 5, 6 vezes. Muito convidado, sempre muito bajulado, né? Chegou a participar dessas residências no exterior, né? Mas enfim, ele não tinha, a questão econômica na vida dele era um problema. Então ele reclamava muito do fato de que a universidade não tinha espaço para recebê-lo, né? Pelo fato, justamente porque ele não tinha títulos. Então, era um problema para ele. Ele gostaria, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que obviamente, né, valorizava muito o trabalho dele. Aí quem dá esse depoimento é o Ricardo Barberena, que está no nosso livro também, porque ele fez uma entrevista longa com o Noll e que eventualmente levava o Noll para fazer essas parcerias, mas a possibilidade, por exemplo, de ele atuar como um professor, não é? De ele oferecer uma disciplina regular, ou de ele ter um contrato regular, isso a universidade não aceitava. Agora, um ponto importante que você tocou é que ele se interessava muito, né, pelo pensamento reflexivo. Ele era uma pessoa muito internada. Eu citei aqui alguns críticos, né, alguns teóricos. Ele era também um leitor de teoria. Ele era uma pessoa, aí sim, a formação dele em letras, acho que abriu muito esse campo, especialmente quando se trata de pensamentos mais especulativos, mais livres e mais radicais. A gente tem uma vertente forte aí na teoria contemporânea, que é essa vertente em que os críticos rompem também com as amarras da própria crítica, né? Em que os teóricos rompem as amarras ou tentam romper com as amarras da própria teoria e dos campos, né? Seja filosofia, seja antropologia, seja história, seja psicanálise, para produzir um pensamento mais experimental, pensar experimentalmente, né? Isso interessava muito ao Noll, né? E ele era muito culto. Conversando com ele, a gente percebia claramente que as referências dele extrapolavam o universo literário estrito, né? Eram referências bem mais abrangentes. Eu queria te perguntar, qual foi o primeiro livro do Noll que você leu e como que foi essa experiência de leitura? E também, se você quiser extrapolar isso, falar um pouco de você enquanto leitor do Noll e você enquanto escritor que lê Noll, como é que você pensa isso? E no começo da sua fala você também tinha dito algo sobre mapear um pouco a obra do Noll, uma certa cartografia. E se você puder fazer isso brevemente também, acho que ia ser legal. Ok. Eu conheci o Noll já na pós-graduação, para vocês terem uma ideia, né? Ele não é um escritor. Hoje, né, foi dado um depoimento aqui, né, já no curso de letras, né, estudando o Noll nos primeiros períodos. Acho que hoje já houve uma abertura, houve uma mudança também, né, no próprio meio universitário, no sentido de haver uma abertura maior para essas escritas mais livres, mais radicais, mais experimentais. Quando eu fiz graduação, isso ainda era muito reduzido.
A maioria dos professores tinha uma visão de literatura mais conservadora. Claro, meu curso foi excelente, a gente estudava todo mundo que tem que ser estudado, mas tinha resistência em relação... Eu vou dar um exemplo, no campo da poesia, por exemplo, poesia concreta não entrava. Poesia concreta era do tipo assim, pô, esses caras querem acabar com verso, não vou dar isso na minha aula, etc. e tal. Falas assim de professores meus. E no campo também da narrativa acontecia isso, né? Então, chegávamos até Clarice, mas na escrita contemporânea, né? Mesmo Sérgio Santana, eu só conheci esses autores depois, quando eu já estava no mestrado, porque aí o espírito já era um espírito de explorar um pouco mais o campo da literatura, especialmente da literatura brasileira, né? Então, eu só conheci o Noll no mestrado. A minha relação foi sempre de muito deslumbramento, de muita surpresa, né? Aí quando eu comecei a dar aula, porque foi mais ou menos quando eu estava no mestrado, eu já comecei a dar aula também em faculdades particulares. Aí eu fiz o movimento inverso, assim, eu vou arriscar de levar o Noll para a sala de aula. Agora, eu trabalhava com textos que eu acho que, entre aspas, poderiam ser considerados mais didáticos, como é o caso, por exemplo, do Alguma Coisa Urgentemente, né? Que eu acho que dá para você entender claramente, assim, em chave realista, né? Assim, podemos pensar que é uma alegoria da situação política durante a ditadura militar no Brasil, mas ao mesmo tempo você já percebe esse elemento, digamos, né? Esse elemento de estranhamento e esse elemento da dispersão dos elementos narrativos ali dentro. E tem um outro conto do qual gosto muito também nesse livro, que é o que dá título, que é O Cego e a Dançarina, em que você também percebe claramente, né? Eu acho bem didático, a começar pelo título, né? Você fala assim, O Cego é um texto que fala sobre visibilidade ou invisibilidade. E a dançarina tem a ver com o elemento cênico, tem a ver com a movimentação, né? Então, assim, e são textos bem curtinhos, em que você consegue fazer essa ponte entre uma literatura mais convencional, mais realista, portanto mais palatável para um leitor pouco habituado, né? E ao mesmo tempo já introduzir esses elementos todos de estranhamento. Em relação ao mapeamento que você pediu, eu só vou retomar, já fiz mais ou menos, eu vejo claramente, né, os romances densos, que há numa linhagem mais barroca, uma linhagem mais verborrágica, e aí fundamentalmente eu colocaria A Fúria do Corpo e o Acenos e Afagos, os romances rarefeitos, né? Os livros de contos, pensando que esse é um projeto especial, mínimos múltiplos comuns. Os livros de contos agora são 3, né? Uhum. A gente tem o Cego e a Dançarina, que é o primeiro, ele começa com o conto. Depois tem A Máquina de Ser. E agora, com uma espécie de A Máquina de Ser, o Retorno, porque os contos foram escritos na mesma época, a gente tem um livro novo, novíssimo, esse presentão, que a cultura brasileira está ganhando, que é esse livro Educação Natural. E a gente tem a faceta infanto-juvenil, né? Então eu pensaria assim, romances densos, né? Os romances rarefeitos, infanto-juvenil e o Noll contista. Fundamentalmente essa é a minha cartografia. Agora, Júlia, só lembrando, né, que em todos os livros, quando você entra mesmo, quando começa o processo de imersão, você vai encontrar desafiadas as próprias categorizações, né? Inclusive, você está lendo um romance e diz assim, mas isso não parece um romance, não é? Enfim, tem sempre essa sensação de que você fala assim, puxa aqui, mas o que é isso? Isso é prosa poética? Isso aqui não é narrativa mais? Ele já está num campo em que você não entende mais o que está acontecendo, assim, em termos digamos, de perspectiva de gênero. Então, eu sempre gosto de dizer isso. Assim, tem uma negociação aí com gêneros, inclusive porque os livros
Claro, tem ficha catalográfica, então eles são, né, classificados, vão para as bibliotecas, vai ter a estante na livraria, o que é isso? É romance ou não é, etc. E tal. Eles negociam com isso sem problema nenhum, mas ao mesmo tempo eles estão sempre tem essa pujança, sempre tem essa capacidade e esse desejo, um prazer mesmo que eu sinto no Noll, em deixar claro que ele é capaz de ir além dos limites que definem os gêneros literários. Mas nessa sua atuação como professor, apresentando o Noll, você sentiu uma recepção forte? Muitíssimo, porque quando você consegue fazer essa passagem, né, que eu acho que é o papel mesmo do professor, né, de você assumir, né, é preciso que a pessoa entenda que tenha, né, tem ali uma manhazinha, tem uma chave, tem uma entrada diferente. Quando você consegue fazer isso, a recepção ela é muito surpreendente, né? Cai a ficha, né? Os insights vão acontecendo e aí o resultado é muito gratificante. É muito gratificante mesmo, porque a pessoa diz assim, né? Meu mundo se abriu, eu achava que literatura era outra coisa, e estou entendendo agora que tem uma potência que eu percebo que é nova para mim como leitor. Isso era muito forte, sempre foi. E eu sempre trabalhei muito com os dois, né? O Sérgio Santana e o Noll, porque eu acho que eles fazem muito bem, dependendo do texto, claro, né? Eles fazem muito bem essa passagem. Você está falando assim, o Noll fala que quando ele leu A Paixão segundo GH da Clarice, é que ele teve esse espanto, e aí falou, cara, a literatura pode ser isso, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Aquele encontro daquela mulher naquele quarto com aquela barata, né? Assim, é tão transformador que ele falou assim, pô, é isso que eu quero fazer. Então, assim... Sim, tem uma fala, né? Acho que todo mundo já usou em algum momento essa fala, né? Há livros que transformam a vida da gente completamente. Né? Acho que quando a gente atribui esse poder a um livro, é porque esse escritor é realmente fundamental. E eu certamente acho que vários livros do Noll assim, transformaram completamente o modo como eu leio. Porque acho que a questão é toda essa, não é? Quando chega um escritor poderoso, um artista, né? Isso vale para todos os campos, ele muda o modo como a própria recepção se dá. Então, eu sempre li de um jeito, aí pego uma determinada obra, falo assim, o meu jeito de ler agora, né? Vai ser outro, e esse processo é irreversível, né? Eu acho que o maior elogio que a gente pode fazer a uma obra é a obra que modifica o próprio sistema de legibilidade, ou o próprio sistema segundo o qual ela é recebida. Bom, e que bom que a gente está aqui falando desse autor, né? Sim, sim. Nós temos mais uma leitura? Vamos fazer? Vamos, claro. Vamos ouvir, né? Néctar. Quando cheguei, ela estava sentada na cama, não bem como se me aguardasse, mas de fato testando a capacidade de ter um homem contumaz em se ausentar nem se sabia para quê, já que não bebia mais e nem parecia frequentar outras mulheres. Tamanho o ímpeto com que a abraçava ao deitar. Estava sentada na cama e eu, parado à porta do quarto, me perguntei quem era o homem que ela esperava. Nessa noite, não me joguei nos lençóis, como de costume. Fiquei a olhá-la, meio faminto e, ao mesmo tempo, como se puxasse as rédeas, sem esforço ou crise, só a prolongar a força típica das vésperas, aquela que costuma animar mais a sexta do que o sábado, aparando o horizonte da dolorida culminância dos domingos, esse logo à frente, a poucos passos. Que coisa.
Fôlegos. Antes que escurecesse, era preciso dar a caminhada. Desceu as escadas com uma gana maior do que seu corpo permitia. Parou, se impulsionou de novo. Entre as árvores do parque, vultos se procuravam, afoitos, se contorciam. Ele se impôs maior velocidade, definiu o ritmo com mais precisão. Marchava incólume como um verdadeiro atleta. Notou uma mulher, já de certa idade, abraçada a um tronco. Parecia querer captar uma pulsação ilegível. Ele parou, escolheu uma árvore, abraçou-a. Viu que a mulher mexia os lábios. Fez o mesmo. Olhavam-se, a poucos passos um do outro. E para fechar a noite de leituras, cultivo. Ele caminhava aos poucos. Era esse o recurso que usava para encontrá-la na 8ª fila do cinema. Quem sabe numa penumbra não muito fechada, dessas que envolvem algum personagem de filme no ato de assistir a um outro filme. Personagem, sim, condenado à exposição ininterrupta de seu próprio enredo. Era esse o recurso, dirigir-se aos poucos em pequenas doses. Esse, o meio tom, pois não deveria vê-la com toda a nitidez, não deveria reconhecê-la com absoluta segurança. Nada lhe despertaria uma sensação plenamente familiar. Enfim, ela estava à espera. E por que não se virava para confirmar o encontro? Estava ali, totalmente absorta na tela. Ele não sabia se aquele corpo era de fato dela. Apenas encostou como um cego. A mulher respondeu e o guiou até o centro de toda a palpitação. Muito bom. Obrigadíssimo, Thalita. Obrigadíssimo, leitura maravilhosa. Eu saio desses encontros louco para ler os livros, reler os livros. Então, quem não leu, leia, né? Quem já leu, releia. Sempre que eu tenho essa sensação, eu acho que nós cumprimos a nossa missão aqui, que é trazer, né, algum autor para a nossa cena, para o nosso debate, para a nossa vida, né, para que essa leitura, esse nome nos acompanhe, porque eu não compreendo a vida sem a literatura, sem os livros, sem as palavras, e é isso que a gente faz aqui nesse nosso encontro. Então, brigadíssimo pela presença de vocês. Não sei se você quer finalizar, Luiz. Só um detalhezinho, né? A Thalita leu um texto intitulado Néctar, e eu fiz uma descoberta recente que o primeiro livro do Noll, que se chama O Cego e a Dançarina, tinha um título provisório, né? Tinha um título provisório que era Domingos Sem Néctar. Eu achei que, né, já que a gente concluiu com Néctar, né, e o texto fala exatamente disso, né, desse domingo e dessa vida que tem a ver com uma véspera, né, tem a ver com uma espera, né, como algo que nunca se processa, mas que ao mesmo tempo está acontecendo. Esse processo de transmutação que o Zé Eduardo falou, acho que é uma imagem muito forte, muito vigorosa,
E só quero encerrar também reiterando meus agradecimentos. Acabou que as pessoas foram chegando. Eu acho que a voz do Noel, né, ela é um imã, né? Ela imanta, como eu disse para vocês no começo, né? Quem conhece se apaixona, quem começa a conhecer, apesar do estranhamento, né, de uma certa hesitação, acaba por entrar nesse processo também, com essa relação passional. Eu acho que a gente não pode desejar nada de mais forte, mais poderoso de um artista. Então, estou muito contente da gente ter feito essa conversa aqui. Quero parabenizar e agradecer mais uma vez ao Zé Eduardo e ao grupo todo, né? A equipe toda aqui do Minas, e que deu um super apoio também está dando, né? Ao longo do processo todo. Para a gente é muito gratificante saber que esses espaços continuam a existir, e a gente só espera que esses espaços se expandam, né? E mais uma vez agradecer também a Thalita por ter aceito o nosso convite. Eu acho que ela fez uma leitura excepcional. Maravilha. É um novo Noel, um Noel transfigurado, seguramente. Tenho certeza que ele gostaria muito, né, do seu trabalho. Parabéns e obrigado, Thalita. E a boa notícia é que o projeto vai para o 7º ano, né? Ano que vem, já acordado com Minas, e então estão todos convidados a acompanhar, né? Já tem um bom tempo também que a gente grava os programas. Durante a pandemia nós fizemos todas as edições gravadas e depois exibidas no YouTube, está tudo lá. Então tem muito letra em cena bacana, né, que vocês podem conhecer, quem não conhece, e acompanhar. Eu acho que sempre isso aqui é um testemunho da força da arte, da literatura, né, que a gente está respirando melhor agora. E o fato de a gente, em plena Copa do Mundo, a gente está aqui hoje conversando sobre um autor como o João Gilberto Noel, né, que ultrapassa um pouco essas fronteiras, né, muito bem definidas aí, de gênero, de tudo. De nacionalidade também, né? Porque esse é um tema recorrente nas obras dele, né? Esses seres que estão perdidos no mundo. Várias obras se passam em outros planetas, não, mas em outros países, né? Nesse último livro ele fala de um lugar que ele falou pouco, né, na obra, que é Londres, né? Lorde, ele fala de Londres. Mas agora nesse livro, além de Porto Alegre, que aparece em vários, mas não aparece Porto Alegre realista, né? Não espere. Não. Mas Porto Alegre aparece mais vezes. E Londres, onde ele morou um tempo da vida, também aparece. Mas enfim, fiquem com João Gilberto Noel e com os bons livros, e até 2023. Muito obrigado. Obrigado.